Na mesa, na frente dos amigos dela, minha filha sussurrou para mim: "Pai, você é o meu estresse. Amanhã você tá fora." Eu não pedi explicações, não chorei. Apenas subi as escadas. Coloquei 2 mudas de roupa numa sacola de supermercado e fui embora. Às 11 da noite, com 79 anos, sem ter para onde ir. Ela pensou que tinha me destruído, mas não sabia o que eu escondia do outro lado da cidade, nem o que aquela noite mudaria para sempre. Se esta história tocar em algo dentro de você, se inscreva. Todo dia tem uma história que poderia ser a sua. Conte pra gente de onde você está assistindo. Meu nome é Eduardo, tenho 79 anos, sou viúvo, fui professor de história por 42 anos. E naquela noite, sentado à mesa da minha filha Amanda, entendi que minha vida já não importava para ninguém. Era sábado. Ela tinha convidado 6 pessoas do trabalho dela, gente que falava de hotéis 5 estrelas, clientes estrangeiros e promoções. Mas eu estava ali porque ela me ordenou que estivesse naquela manhã. "Pai, se você descer, não fale. Apenas se sirva e cale a boca." Eu não perguntei por quê. Eu já não perguntava mais nada. Desde que Beatriz, minha esposa, morreu, aprendi que é melhor ficar em silêncio do que incomodar alguém. Vesti uma camisa limpa, penteei o cabelo, desci e me sentei na ponta da mesa, onde ninguém precisava olhar para mim, onde eu podia me tornar invisível, porque era isso que Amanda queria, que eu desaparecesse sem desaparecer. A mesa cheirava a perfume caro e vinho tinto. Amanda tinha colocado a louça boa, aquela que guardava desde o casamento. Havia velas, música suave, tudo preparado para impressionar. Servi-me de um pouco de salada. Mastiguei devagar, tentando não fazer barulho, tentando não incomodar ninguém com o som da minha existência. Ao meu lado estava Kátia, a vizinha do quarto andar. Aquela mulher que sempre me olhava com uma pena fingida. "Como o senhor está?" Ela me perguntou com aquela voz doce que as pessoas usam quando não se importam com a resposta. "Estou bem, obrigado", eu disse. Ela sorriu e voltou a falar com os outros. Ninguém mais me dirigiu a palavra. Era como se eu fosse um quadro antigo pendurado na parede. Eu estava ali, mas ninguém notava, ninguém queria ver. Eu apenas ocupava espaço, e era exatamente isso que eu era para a Amanda. Espaço ocupado. Amanda riu muito naquela noite. Demais. Eu a conhecia. Sabia que quando ela ria daquele jeito forçado, era porque estava à beira de um colapso. Naquela tarde, seu ex-marido, Gustavo, tinha ligado pedindo dinheiro de novo. Eu ouvi do meu quarto. "Não tenho nada para te dar, Gustavo. Me deixa em paz." Ela desligou e ficou no corredor, respirando fundo com as mãos cerradas. Saí para perguntar se ela estava bem. Ela me olhou como se eu tivesse interrompido algo sagrado, como se minha presença fosse uma invasão. "Pai, vá para o seu quarto." Não disse nada, apenas voltei. Fechei a porta e me sentei na cama, olhando para a parede, me perguntando quando eu tinha deixado de ser seu pai e me tornado seu fardo. Foi quando Beatriz morreu, ou foi antes? Foi gradual. Ou houve um dia específico em que parei de importar para ela? Eu não sabia, só sabia que doía. Doía como dói se sentir invisível na sua própria família. Durante o jantar, um dos convidados contou uma piada sobre um velho que se perdeu no supermercado. Todos riram, eu sorri também, mesmo sem entender a graça. Embora soubesse que a piada era sobre pessoas como eu, velhos incômodos e confusos. Amanda encheu sua taça de vinho pela 3ª vez. Suas mãos tremiam um pouco. Kátia se inclinou para ela e disse em voz baixa, mas audível: "Ah, Amanda, deve ser exaustivo ter seu pai em casa o dia todo. Mandei minha mãe para um asilo anos atrás. Foi o melhor para todo mundo." Amanda não respondeu, apenas assentiu levemente, como alguém que recebe um conselho que já havia considerado, como alguém que já havia investigado opções. Apertei meu garfo, senti algo quente subir pelo meu peito, uma mistura de raiva e vergonha.
mas não disse nada, porque sabia que, se eu falasse, ela me calaria na frente de todos, e essa humilhação teria sido pior que o silêncio. Então, o momento chegou, a hora da sobremesa. Alguém tinha trazido um bolo. Amanda serviu. Eu não queria. Não estou com fome, eu disse. Ela nem me olhou, apenas deixou o prato na minha frente e continuou a falar com seus convidados como se eu não tivesse falado, como se eu não existisse. Bebi um gole de vinho. Estava quente, amargo. Olhei para o corredor procurando por Laura. Minha neta não tinha descido de novo. Toda vez que Amanda recebia gente, Laura se trancava no quarto, e eu sabia por quê. Porque minha neta odiava aquelas reuniões falsas, porque ela era a única naquela casa que ainda me olhava nos olhos, que ainda perguntava como eu estava, que ainda me abraçava quando chegava do mercado. Mas naquela noite, nem Laura desceu. E isso me doeu mais do que tudo, porque significava que Amanda também a estava afastando de mim. Pouco a pouco, com ordens disfarçadas de sugestões. Olhei para o meu prato, o bolo intocado, e me lembrei de quando Amanda tinha 7 anos. Tínhamos vindo para esta mesa. Beatriz tinha feito seu bolo de aniversário. Chocolate, seu favorito. Amanda soprou as velas, fez 3 desejos e depois correu para mim. Pai, faz um pedido comigo, e eu pedi que você seja sempre feliz, meu amor. Ela sorriu. Me abraçou com aqueles bracinhos que mal davam a volta no meu pescoço e disse: eu só quero que você fique comigo para sempre. Sempre, pai, para sempre. Fechei os olhos. Respirei fundo e voltei ao presente, a esta mesa onde aquela mesma menina, agora uma mulher de 43 anos, acabara de me dizer que eu era um estorvo, que eu deveria sair no dia seguinte, como alguém pedindo para levar o lixo para fora, e me perguntei em que momento aquela garotinha se quebrou. Ou fui eu quem se quebrou? Amanda se levantou para se servir de mais vinho. Quando voltou, se inclinou para mim. Eu levantei o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, brilhantes, cansados, vidrados pelo álcool e por outra coisa, por anos de ressentimento acumulado. Ela me encarou e disse em voz baixa, mas clara, com aquela frieza que só se aprende com a prática, pai: você é o meu estresse. Amanhã você tá fora. Alguns dos convidados a ouviram. Um riu nervosamente, sem saber se era uma piada. Outro tossiu e desviou o olhar desconfortável. Kátia ergueu as sobrancelhas com um sorriso de cumplicidade, como quem diz: já estava na hora. Muito bem. Fiquei imóvel, o garfo ainda na mão, o vinho meio bebido, meu coração batendo devagar, como se também quisesse desistir. Não perguntei para onde, não pedi explicações, não implorei porque entendi. Já não havia mais explicações. Havia apenas cansaço. Havia apenas rejeição. Havia apenas aquela frase que me partiu em 2 e que finalmente me mostrou o que eu sempre temi, que minha filha não me amava mais. Talvez nunca tenha amado. Terminei de mastigar devagar, com calma, como se nada tivesse acontecido. Deixei o garfo no prato sem fazer barulho. Limpei a boca com o guardanapo. Dobrei-o. Deixei-o ao lado do prato. Levantei-me lentamente. Meus joelhos estalaram. Ninguém me olhou. Todos continuaram falando, rindo, bebendo, como se eu já não estivesse ali, como se eu já tivesse ido embora. Empurrei a cadeira com cuidado, sem fazer barulho, porque até na minha saída eu queria ser invisível, não incomodar, não os deixar desconfortáveis. Caminhei em direção às escadas e, enquanto subia, segurando no corrimão, porque minhas pernas já não respondiam como antes, pensei: esta é a última vez que subo estas escadas. A última vez que ouço as risadas dos convidados dela. A última vez que sinto o cheiro do perfume caro desta casa, porque eu sabia que se eu saísse, não voltaria. Porque eu sabia que minha filha não estava me expulsando por alguns dias. Ela estava me apagando da vida dela. E eu, pela primeira vez em 3 anos, não ia implorar para que ela me deixasse ficar. Desta vez, eu ia sair antes que ela me expulsasse oficialmente.
Desta vez, eu ia sair com o pouco que me restava. Dignidade. Entrei no meu quarto, aquele quarto que antes era o quartinho da bagunça, o quarto das coisas que já não servem. Era ali que Amanda guardava as caixas de Natal, as malas velhas, as coisas que já não usava. E então ela me guardou. Entre as caixas, entre o esquecimento. Abri o armário, peguei uma sacola de supermercado, daquelas verdes de plástico, que a gente guarda para o caso de precisar. Coloquei 2 calças, 3 camisas, roupas íntimas, meus remédios da pressão, minha identidade, meu caderno onde anotava coisas importantes, coisas que eu não queria esquecer. Porque aos 79 anos, a gente começa a esquecer. E eu não queria esquecer quem eu tinha sido. E uma foto de Beatriz. A foto era de 50 anos atrás. Estávamos na praia. Ela sorria. Eu também. Parecíamos imortais, parecíamos invencíveis, parecia que nada poderia nos separar. Mas nos separou a morte e depois a solidão. Olhei para ela por um momento, toquei seu rosto com o dedo. "O que eu faço, meu amor?" Perguntei em voz baixa. "Para onde eu vou?" Ela não respondeu, nunca respondia, apenas me olhava com aquele sorriso eterno, com aquela juventude congelada. Guardei a foto. Fechei a sacola, vesti meu casaco, o mesmo que eu usava quando ia trabalhar, quando ainda era alguém, e saí. Desci as escadas. Cada degrau rangia como se a casa também estivesse se despedindo. Passei em frente à sala de estar. Os convidados ainda estavam lá, conversando, rindo. Alguém estava contando uma piada. Todos riram. Amanda estava de costas, servindo café. Ela usava o vestido preto que Beatriz lhe dera. O último presente, e ela nem sabia. Ninguém me viu. Ou talvez me viram e não se importaram. Ou talvez estivessem felizes. Finalmente, o velho está indo embora. Abri a porta do apartamento. O corredor estava vazio, iluminado por aquelas luzes brancas que zumbem, que nunca se apagam, que iluminam, mas não aquecem. Fechei a porta devagar, sem bater, sem drama, como quem fecha um capítulo que já não faz sentido ler, como quem fecha um livro que terminou mal. Caminhei em direção ao elevador. Apertei o botão. Esperei. Ouvi as risadas atrás da porta, cada vez mais distantes. As portas do elevador se abriram. Entrei. Vi meu reflexo no metal, um velho de ombros caídos, olhos úmidos, uma sacola na mão, um homem que já não tinha um lar. As portas se fecharam. Desci e a cada andar que passava, sentia que estava deixando para trás não apenas um apartamento, estava deixando para trás uma vida inteira, uma filha, uma ilusão, um amor que nunca foi correspondido. Quando saí do prédio, o ar frio bateu no meu rosto como um tapa, como um lembrete de que o mundo lá fora não seria mais gentil que o de dentro. Nelson, o vizinho do segundo andar, estava fumando na porta. Ele era um homem de 64 anos, ex-militar, daqueles que falam pouco, mas veem tudo, que não perguntam, mas entendem. Ele me olhou. Eu o olhei de volta. Ele apagou o cigarro na parede com calma, como quem tem todo o tempo do mundo. Acenou com a cabeça. Lentamente, com respeito, não disse nada. Não foi preciso, porque naquele gesto estava tudo. Eu sei o que aconteceu. Eu ouvi, eu vi, e não te culpo. E se pudesse, te ajudaria, mas não posso. Só posso te ver partir e te desejar sorte. Eu também acenei com a cabeça. Devolvi o gesto como quem diz, obrigado por me ver, por não me julgar, por não rir, e continuei andando. A rua estava vazia, estava frio. O vento movia as folhas secas. Faziam um barulho como sussurros, como vozes me dizendo que não há mais volta. Apertei a sacola contra o peito e andei sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse, talvez me arrependesse, talvez voltasse, talvez implorasse. E já não havia tempo para arrependimentos. Já não havia espaço para mais humilhação. Andei 2 quarteirões até o ponto de ônibus. 2 quarteirões que pareceram 2 quilômetros, porque cada passo doía. Não nas pernas,
na alma. Havia um banco de metal gelado. Sentei-me. O frio atravessou meu casaco. O vento assobiava entre os prédios como um lamento, como uma canção triste que ninguém queria ouvir. Um táxi passou, livre, com a luz acesa. Não o chamei. Não tinha dinheiro para gastar com táxis. E, além do mais, para quê? Eu não tinha pressa. Não tinha destino. Tinha apenas um endereço, um nome, uma esperança. Um casal jovem passou, abraçados, rindo. Ele sussurrou algo no ouvido dela. Ela riu, eles se beijaram. Desviei o olhar, não por inveja, por dor, porque me lembrei de quando eu abraçava Beatriz assim, quando andávamos pela rua de mãos dadas, quando ainda éramos felizes, quando ainda importava, quando ainda tínhamos um futuro. Agora já não importava mais. Agora o futuro tinha acabado. Agora eu era um velho sentado num banco com uma sacola de supermercado, esperando um ônibus que me levaria a lugar nenhum, ou talvez a algum lugar que eu ainda não sabia. E enquanto esperava, me perguntei, para onde vai um homem quando já não tem um lar? Para onde ele vai quando sua própria filha lhe diz que ele é um estorvo? O ônibus chegou às 11h32, linha 47. Eu sei porque olhei o relógio no poste 3 vezes. Como se olhar para o relógio pudesse parar o tempo, como se pudesse adiar o inevitável. Aquele ônibus cruzava a cidade inteira, do centro até a Vila Esperança, o bairro onde eu morava há mais de 40 anos. Quando eu ainda era jovem, quando ainda tinha futuro, quando Beatriz e eu tínhamos acabado de casar e tudo era possível, subi devagar. Meus joelhos já não respondiam como antes. Cada passo era um esforço, uma negociação com um corpo que já não me obedecia. Segurei firme no corrimão porque tinha medo de cair e ainda mais medo de que ninguém me levantasse. O motorista ergueu o olhar. Era um homem de uns 50 anos, com um bigode grosso e um uniforme azul desgastado. Ele me encarou. Franziu a testa como se tentasse me reconhecer. E então abriu os olhos. Seu Eduardo. Olhei para ele, levei um segundo. Paulo Miller, meu aluno há 30 anos. Ele se sentava no fundo, desenhava nas margens dos cadernos, mapas, batalhas, cidades antigas. Mas era inteligente, muito inteligente, um daqueles alunos que a gente nunca esquece. Sou eu, seu Eduardo. Não acredito que é o senhor. Sua voz tinha surpresa e outra coisa. Preocupação, ternura, como quem vê um velho amigo que está mal. Ele olhou para a sacola na minha mão, a sacola verde de supermercado, barata. Olhou para o meu rosto, meus olhos inchados, minhas roupas amassadas, meu casaco velho, e entendeu. Não perguntei como. Às vezes as pessoas sabem, simplesmente sabem, porque a dor pode ser vista, pode ser cheirada, pode ser sentida. Suba, seu Eduardo, e guarde seu dinheiro. O senhor não me paga. Tentei protestar, pegar minha carteira, fazer a coisa certa. Não, Paulo, eu... Ele levantou a mão firme. O senhor me ensinou a ler mapas. O senhor me ensinou que a história não são só datas. São pessoas. Pessoas que sofrem, pessoas que lutam, pessoas como o senhor. Isso é o mínimo que posso fazer. Por favor, me deixe fazer isso. Eu assenti. Meu queixo tremia. Senti que ia chorar. Mas segurei, porque a gente não chora no ônibus. A gente não chora na frente de estranhos. Embora Paulo já não fosse um estranho, ele era uma lembrança de quando eu ainda importava, de quando eu ainda era alguém. Caminhei para o fundo, devagar, me segurando nos bancos. Sentei-me no último assento, ao lado da janela. Coloquei a sacola no meu colo. Abracei-a como se fosse a única coisa que me restava no mundo, porque era a única coisa que me restava. Paulo começou a dirigir. O motor rugiu e eu olhei pela janela, vendo a cidade passar, vendo minha vida passar. A cidade passava devagar,
Prédios altos com janelas escuras, vidas acesas por trás de cortinas fechadas, pessoas jantando, vendo televisão, rindo, vivendo, comércios fechados com portões de metal, pichações nos muros, lixo nas esquinas, ruas vazias iluminadas por postes de luz laranja que piscavam. Prestes a apagar, como eu, reconheci algumas esquinas. A padaria onde Beatriz comprava pão aos domingos, fechada agora, com uma placa de vende-se. O parque onde eu levava a Amanda quando era pequena, escuro, vazio, com brinquedos enferrujados. Outras esquinas eu não reconheci. Tudo tinha mudado. Prédios novos onde antes havia casas, estacionamentos onde antes havia praças. Ou talvez fosse eu quem já não pertencia, quem tinha ficado preso em outro tempo. Olhei meu reflexo no vidro. Um velho enrugado, de olhos cansados, barba de 2 dias, cabelo desarrumado. Quando foi que eu envelheci tanto? Não sei. A gente não percebe. É gradual. Um dia você acorda, se olha no espelho e vê seu pai. E então você entende, já atravessou para o outro lado, já é o velho que as pessoas evitam no ônibus. O que cheira a remédio, o que tosse demais, o que fala sozinho, já é aquele que incomoda só por existir. O que é um estorvo? O ônibus parou. Freios chiando, portas se abrindo com um suspiro cansado. Uma moça subiu com um bebê dormindo nos braços. Devia ter uns 25 anos. Cabelo preso, rosto cansado, roupa simples. Sentou-se na frente. O bebê não acordou. Tinha a boca aberta, as mãozinhas fechadas. A mulher o embalava suavemente com aquela ternura que só as mães têm, aquele movimento automático, inconsciente, aquele amor puro que não pede nada em troca. Olhei para ela e senti algo agudo no peito, uma dor física, real. Porque me lembrei de quando Amanda era assim, pequena, indefesa, perfeita, quando precisava de mim para tudo, para comer, para dormir, para rir, quando eu era seu herói, seu mundo inteiro. Pai, me carrega. Pai, me conta uma história. Pai, estou com medo. Não vai embora. E eu nunca ia. Ficava ao lado da cama dela até ela dormir. Cantava canções para ela. Inventava histórias para ela. Quando foi que ela parou de precisar de mim? Quando foi que eu passei de seu herói a seu fardo? Foi quando ela cresceu? Foi quando se casou? Foi quando Laura nasceu? Ou foi quando Beatriz morreu e já não havia mais ninguém para lembrá-la de que eu também merecia amor? O ônibus começou a andar. A mulher desceu 3 paradas depois. O bebê ainda dormia e eu continuei olhando pela janela, vendo minha vida passar, vendo tudo o que perdi passar. Paulo me observava pelo retrovisor. Eu o via. Nossos olhos se encontravam de vez em quando. Ele desviava o olhar. Eu também. Mas nós dois sabíamos. Eu sabia que ele queria perguntar. Queria saber o que um velho como eu fazia sozinho com uma sacola de supermercado às 11 da noite. Queria saber se eu estava bem, se tinha para onde ir, se precisava de ajuda, mas ele não perguntou. E eu agradecia em silêncio a cada quilômetro que passava, porque há perguntas que abrem feridas, que te forçam a dizer em voz alta o que mal se consegue pensar. E as minhas ainda estavam frescas, ainda sangravam, ainda doíam a cada respiração. O ônibus continuou seu trajeto, lento, cansado como eu. Passamos por avenidas largas, desertas, por bairros que eu costumava conhecer, onde tinha morado, onde tinha trabalhado, onde tinha sido feliz, por lugares onde eu já não era bem-vindo, onde já não pertencia. E então chegamos ao Hospital São Vicente, aquele prédio branco que me tirou tudo. Beatriz tinha morrido ali há 3 anos. 3 anos, 2 meses e 14 dias. Mas quem estava contando? E instintivamente fechei os olhos, apertando-os com força, como se isso pudesse apagar a imagem, como se isso pudesse apagar a memória. Eu não queria ver, não queria lembrar, mas não podia evitar. O hospital ainda estava ali, branco, frio, imponente, com aquela cruz vermelha na fachada que prometia salvação, mas só entregava despedidas. Beatriz tinha morrido no 3º andar,
quarto 312. Eu sabia o número de cor, assim como sabia sua data de nascimento, sua comida favorita, o perfume que usava, câncer de pâncreas, rápido, brutal, sem piedade. Deram a ela 6 meses. Ela viveu 4 e cada dia era pior que o anterior. Nos últimos dias, ela já não falava. Apenas me olhava com aqueles olhos que diziam tudo o que ela não podia mais dizer com palavras. Eu te amo. Me perdoe. Se cuide. Não me esqueça. E eu segurava a mão dela, magra, fria, transparente. Dizia a ela que ela ia ficar bem, que íamos sair dessa juntos, que o remédio ia funcionar, que Deus ia fazer um milagre. Mas nós dois sabíamos a verdade. Nós dois sabíamos que era mentira, que só nos restavam horas, minutos, segundos, e quando ela fechou os olhos pela última vez, quando sua mão ficou mole na minha, quando o monitor parou de fazer barulho e só restou aquele bip longo e constante. Fiquei ali, sentado ao lado da cama dela, sem saber como continuar, sem saber para que continuar, porque Beatriz não era apenas minha esposa, era minha razão, minha bússola, meu lar. E sem ela, eu era apenas um homem esperando para morrer, esperando que me chamassem, esperando para me reunir com ela. Abri os olhos quando o ônibus passou pelo hospital. Respirei fundo. O ar queimava meus pulmões. Paulo me olhou no retrovisor. Desta vez, ele não desviou o olhar. Sustentou meu olhar com aqueles olhos que entendiam, que sabiam, que não julgavam. E naquele silêncio, naquela troca muda, eu entendi. Ele sabia. Sabia que algo ruim tinha acontecido. Sabia que eu estava fugindo. Sabia que eu estava quebrado. Mas não julgou, não sentiu pena, apenas dirigiu, apenas me levou, apenas me deu espaço para respirar. E isso, de alguma forma estranha, de alguma forma que não sei explicar, me deu forças para continuar. Para não desistir, para não me jogar do ônibus em movimento e me deixar morrer na rua. O ônibus continuou avançando. Passamos por bairros que eu já não reconhecia. Prédios novos, onde antes havia casas humildes. Supermercados gigantes, onde antes havia mercearias de esquina com donos que te conheciam pelo nome. Tudo diferente, tudo estranho, tudo hostil, como se a cidade estivesse me dizendo: você não pertence mais aqui. Seu tempo já passou, não há mais lugar para você. Numa parada, um menino subiu com o avô. O menino devia ter uns 8 anos. Cabelo bagunçado, mochila de rodinhas. O avô devia ter uns 70. Cabelo branco, bengala, camisa xadrez. O menino segurava sua mão com força. Como quem não quer soltar, ajudou-o a subir. Devagar, vovô. Um degrau de cada vez, procurou um assento para ele. Senta aqui, este é o melhor. E o avô sorriu, grato, amado, necessário. Eu os observei e senti uma pontada no peito que quase me dobrou ao meio, porque eu também tinha sido aquele avô. Laura costumava segurar minha mão, me esperava depois da escola, corria para mim gritando: vovô, me perguntava coisas. Vovô, por que o céu é azul? Vovô, quando vamos ao parque? Vovô, você me ama? E eu sempre respondia: mais que tudo no mundo, meu amor. Quando eu tinha parado de fazer isso? Quando ela tinha parado de me esperar? Quando tinha parado de correr para mim? Ou tinha sido Amanda quem a afastou de mim? Quem lhe disse para não me procurar? Quem lhe disse que eu era um estorvo? Eu não sabia. Só sabia que a última vez que Laura me abraçou foi meses atrás, 4 meses e pouco, e que eu sentia falta daqueles abraços mais do que podia admitir, mais do que podia suportar. O menino e seu avô desceram 2 paradas depois. O menino o ajudou a descer. Cuidado, vovô. E eu fiquei ali, vendo-os se afastarem, desejando ser aquele avô, desejando ter um neto que me amasse, que cuidasse de mim, que precisasse de mim. A viagem durou 53 minutos. Eu sei, porque contei cada minuto. Olhando para o relógio do ônibus, vendo os números mudarem,
porque cada minuto que passava era um minuto mais longe de Amanda, um minuto mais longe daquela mesa onde me disseram que eu era um estorvo, um minuto mais perto do que eu não sabia. Só sabia que precisava me afastar. O ônibus se esvaziou. A mulher com o bebê desceu, um grupo de jovens também, barulhentos, rindo, cheirando a álcool e perfume barato, um homem bêbado que subiu no meio do caminho, cambaleando, falando sozinho. No final, só restava eu e Paulo sozinhos naquele ônibus vazio, cruzando a cidade adormecida. Ele diminuiu a velocidade, mais lento que o normal, como se estivesse me dando tempo, como se estivesse esperando que eu mudasse de ideia. Ele olhou no retrovisor. Seu Eduardo, o senhor tem certeza que vai ficar bem? Sua voz tinha uma preocupação genuína, real, não fingida. Eu assenti. Tentei sorrir, mas não consegui. Sim, Paulo. Obrigado. Obrigado por tudo. Ele não pareceu convencido. Me olhou como quem olha para uma pessoa que está prestes a fazer algo irreversível. Mas não insistiu. Apenas continuou dirigindo devagar até o fim, até a última parada, até onde a linha terminava, até onde a cidade terminava, até onde talvez minha nova vida começasse, ou onde a que eu tinha acabasse. Vila Esperança, ponto final. A voz de Paulo soou cansada, rouca, como se ele também estivesse chegando ao fim de algo. Ele parou o ônibus. O motor se desligou. O silêncio era ensurdecedor. Levantei-me devagar, me segurando no banco da frente. Meus joelhos estalaram, protestaram, doía, tudo doía. Caminhei em direção à porta. Cada passo era um esforço. Paulo se virou no assento. Me olhou com aqueles olhos cheios de algo que não consegui identificar. Pena, respeito, medo. Seu Eduardo, meu número está no cartaz da empresa. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me ligue a qualquer hora. Sério. Eu assenti. Queria dizer algo. Queria agradecer. Queria dizer que ele tinha sido um bom aluno, que eu me lembrava dele, que ficava feliz em vê-lo bem. Mas as palavras não saíram, ficaram presas na minha garganta. Apenas a senti de novo como um tolo, como um velho que já não sabe falar. E desci. O frio da noite bateu no meu rosto como um soco. O ônibus partiu atrás de mim. Ouvi o motor se afastando. Vi as luzes vermelhas se afastando como dois olhos vermelhos me observando. E então fiquei sozinho no meio de uma rua vazia, escura, fria, com uma sacola na mão e nenhum lugar para ir, exceto um. O único lugar onde talvez eu ainda importasse. O único lugar onde talvez alguém ainda se lembrasse de mim. Vila Esperança, o bairro da minha juventude, de quando tudo era possível, de quando eu ainda tinha sonhos. Ruas de paralelepípedos irregulares que te faziam tropeçar. Postes de luz antigos que ainda funcionavam com uma luz amarelada, fraca, piscando, casas baixas com grades enferrujadas, jardins mal cuidados, cachorros latindo. Cheirava a pão recém-assado, aquele cheiro inconfundível que te leva de volta à infância. E então me lembrei da padaria da Dona Zezé, onde Beatriz comprava pão todo domingo. E se a Zezé ainda estivesse lá, então o Olavo também. Olavo Santos, meu melhor amigo desde os 17 anos, desde que éramos jovens e estúpidos e acreditávamos que éramos imortais. Tínhamos perdido o contato há 8 anos, quando me mudei para a casa de Amanda, quando achei que era o certo, quando ainda acreditava que minha filha precisava de mim, quando ainda acreditava que a família era para sempre. Mas Olavo morava aqui, na casa com a porta azul, casa número 47. Eu sabia, porque costumava morar a 3 quarteirões de distância, numa casa que já não existe, que demoliram para fazer um estacionamento. Caminhei devagar, arrastando os pés, agarrado à sacola, como se fosse um salva-vidas. As ruas estavam escuras, vazias. Só se ouvia o vento e meus passos e minha respiração. Mas eu as conhecia de cor. Cada esquina, cada árvore, cada rachadura na calçada. Porque aqui eu tinha sido feliz.
Aqui eu tinha sido jovem. Aqui talvez eu pudesse ser alguém de novo. Cheguei à casa. Porta azul desbotada, mais azul na minha memória do que na realidade. Tinta descascando, caindo em pedaços. Janelas com cortinas brancas amareladas pelo tempo, luz acesa lá dentro. Alguém estava acordado. Alguém morava ali. Respirei fundo. O ar queimava meus pulmões. Levantei a mão. Estava tremendo e bati uma vez. Suave, quase inaudível. Esperei. Nada. Bati de novo, mais forte. 2 batidas secas que ressoaram na noite. Silêncio. E então ouvi passos lentos, arrastados. Alguém andando com dificuldade, alguém velho como eu. A porta se abriu devagar, rangendo, e lá estava ele. Olavo, 81 anos, 2 a mais que eu, mas parecia ter 100. Cabelo branco, mais branco do que eu lembrava, óculos grossos, pijama de listras azuis, velho, surrado com furos. Ele me olhou apertando os olhos. Levou 3 segundos, talvez 4, como se tentasse me reconhecer, como se estivesse buscando na memória. E então ele me reconheceu. Seus olhos se arregalaram, sua boca também. Mas ele não disse nada, não perguntou nada, não disse: "O que você está fazendo aqui?" Não disse: "O que aconteceu?" Não disse: "Você está bem." Ele apenas abriu mais a porta com aquele gesto universal de boas-vindas, de aceitação, de irmandade. Entre. Não era uma pergunta. Era uma ordem. Uma ordem cheia de compreensão, de amor, daquilo que só os velhos amigos entendem sem precisar de palavras. Eu entrei. Cruzei o umbral. E foi como passar de um mundo para outro, da escuridão para a luz, do frio para o calor, da solidão para a companhia. Olavo fechou a porta atrás de mim com cuidado, como quem fecha a porta para o passado, como quem protege o presente. E pela primeira vez em 3 anos, desde que Beatriz morreu, senti que tinha chegado em casa, em um lugar onde não precisava me desculpar por existir. Em um lugar onde eu ainda importava, em um lugar onde talvez eu pudesse viver de novo. Olavo fechou a porta atrás de mim. Não disse nada. Apenas caminhou em direção à cozinha. Fiquei parado no corredor, segurando a sacola sem saber o que fazer. A casa cheirava a velho, a remédio, a tempo parado. Tudo estava igual a 40 anos atrás. A mesa de madeira escura, o relógio de pêndulo que não funcionava mais. O quadro da santa na parede. Mas havia algo novo, algo que não estava ali antes. Na mesa, ao lado de um copo d'água, havia um frasco de pílulas, morfina. Reconheci porque Beatriz as tomou no final. Olavo voltou com 2 xícaras fumegantes, chá de camomila. "Sente-se." Sua voz soava cansada, mais cansada do que eu lembrava. Eu me sentei. Olavo se sentou na minha frente com dificuldade. Vi como ele se segurou na borda da mesa, como fez uma careta de dor. "Você está bem?" perguntei. Ele assentiu, mas não me convenceu. "Olavo, esses remédios?" Ele baixou o olhar, suspirou. "Câncer de pâncreas, estágio 4. Tenho 3 meses, talvez 4 se tiver sorte." Senti como se tivesse levado um soco no peito. "O quê?" Minha voz saiu falha. Olavo tomou um gole de chá. "Fui diagnosticado há 6 meses. Não quis contar a ninguém. Para quê? Já não havia mais nada a ser feito." Fiquei em silêncio, olhando para ele, e então entendi. Meu único amigo também estava morrendo e eu nem sabia. Fiquei olhando para ele. Olavo, meu amigo, aquele que me ensinou a jogar xadrez quando tínhamos 17 anos. Aquele que me acompanhou no dia em que me casei. Aquele que chorou comigo quando Beatriz morreu. E agora ele estava me dizendo que estava morrendo e eu não estive lá. Eu não sabia. Não pude me despedir. "Olavo, me perdoe." Ele balançou a cabeça. "Não há nada a perdoar. Eu deveria ter estado aqui. Você está aqui agora. E isso é a única coisa que importa." Enxuguei os olhos, mas as lágrimas continuavam a sair. Porque eu estava perdendo tudo. Beatriz, Amanda, Olavo, e eu não sabia como continuar perdendo e ficar de pé.
Por que você não me ligou? Perguntei com raiva e dor misturadas. Olavo me olhou. Eu liguei para sua casa há 4 meses, Amanda atendeu. Disse a ela que precisava falar com você, que era urgente. Ele parou, respirou fundo. Ela me disse: Olavo, meu pai não pode mais andar com velhos amigos. Ele está doente da cabeça. Se você ligar de novo, vou te denunciar por assédio. Senti algo se quebrar dentro de mim. O quê? Olavo assentiu. Pedi a ela para te dizer que eu tinha ligado. Ela riu e desligou. Levei as mãos ao rosto. Não conseguia respirar. Amanda não só me humilhou, ela também cortou meu último laço com o mundo, com meu passado, com minha vida. Tentei ligar mais 2 vezes. Ela sempre atendia. Na terceira vez, ela ameaçou bloquear o número. Olavo deixou a xícara na mesa. Suas mãos tremiam. Eduardo, sua filha não só te expulsou da casa dela, ela te apagou da sua vida. E então, algo dentro de mim explodiu. Levantei-me de repente. A cadeira caiu para trás. Ela não tinha o direito. Gritei, minha voz soou rouca, desesperada. Eu cuidei dela, eu dei tudo a ela. Olavo não disse nada. Apenas me olhou com aquele olhar que tem aqueles que entendem a dor, porque também a viveram. Andei em círculos, mãos na cabeça, respirando com dificuldade. Por quê? Por que ela fez isso comigo? Olavo se levantou devagar. Veio até mim. Colocou uma mão no meu ombro. Porque pessoas cansadas se tornam cruéis. Eduardo. E sua filha está cansada, mas isso não justifica nada. Eu balancei a cabeça. Eu nunca a machuquei. Nunca pedi nada a ela. Olavo apertou meu ombro. Eu sei, mas às vezes as pessoas não precisam de motivos para te rejeitar. Elas só precisam de espaço. E você ocupava esse espaço. Senti as lágrimas caírem. Quentes, raivosas. Beatriz tinha razão, murmurei. Olavo franziu a testa. O que minha esposa, antes de morrer, ela me disse: Amanda tem medo de envelhecer, e por isso um dia ela vai ter medo de você. Eu não acreditei nela. Pensei que era o luto falando, mas ela tinha razão. Olavo me soltou, ele se sentou de novo. Eduardo, tem mais uma coisa que você precisa saber. Olhei para ele, o que mais pode haver. Ele respirou fundo. Meus filhos também não falam comigo. Faz 3 anos que não ouço a voz deles. Quando eu disse que tinha câncer, eles disseram: pai, o senhor já está velho. É natural, não. Nos ligue mais com esses dramas. Senti um nó na garganta. Olavo, ele levantou a mão. Não tenha pena de mim. Estou te contando isso porque você precisa saber de algo. Você não está sozinho. Existem milhares de velhos, como nós, expulsos, esquecidos, esperando para morrer, sem incomodar ninguém e naquele momento. Naquela cozinha velha com aquele amigo moribundo, eu entendi a verdade mais dolorosa de todas envelhecer, é se tornar invisível. Deixei-me cair na cadeira. Coloquei as mãos na mesa e chorei, não com lágrimas silenciosas. Chorei com soluços, com gemidos, com a boca aberta e o peito tremendo. Chorei por Amanda, por Olavo, por Beatriz, por mim, por todos os velhos do mundo que morrem sozinhos, sentindo-se como estorvos. Olavo não me consolou. Não me disse que tudo ia ficar bem. Apenas ficou ali, sentado na minha frente, esperando, porque às vezes a melhor companhia é o silêncio, e quando finalmente parei de chorar, quando não tinha mais lágrimas, Olavo disse: tem uma cama no quarto dos fundos, os lençóis estão limpos, durma, amanhã a gente continua. Levantei-me como pude, peguei a sacola, caminhei em direção ao quarto dos fundos. Era pequeno, uma cama, um armário, uma janela. Sentei-me na cama. As molas rangeram. Olhei para o teto. Havia manchas de umidade, uma rachadura, e então pensei: por que continuar? Por que acordar amanhã se não importo para ninguém? Se minha própria filha me odeia, se meu melhor amigo está morrendo, se minha esposa está morta, para quê? Deitei-me, fechei os olhos e desejei não acordar. Desejei que o sono levasse tudo embora. A dor, a vergonha, a solidão.
Mas não aconteceu. Apenas dormi e sonhei com Beatriz, de quando ainda éramos jovens, quando ainda éramos felizes. Acordei assustado. Não sei que horas eram. Estava escuro. Ouvi um barulho, um baque. Vinha da sala. Levantei-me. Saí do quarto. Olavo estava no chão. Ele tinha tropeçado. Estava tentando se levantar, mas não conseguia. Olavo, corri até ele. Ajudei-o a se levantar. Ele pesava pouco, pouco demais. Estou bem, murmurou ele, mas não estava bem. Estava tremendo, suando. Levei-o para o sofá. Sentei-o. Dói? Ele assentiu. Sempre dói. Fui buscar os remédios. Dei-os a ele com água. Esperei. Pouco a pouco. O tremor parou. Olavo respirou fundo. Obrigado. Eu balancei a cabeça. Não me agradeça. Você me abriu a porta quando ninguém mais fez. Ficamos ali em silêncio, Olavo no sofá, eu sentado no chão ao lado dele. E então ele disse, Eduardo, não desista. Olhei para ele. Por que não? Ele sorriu, um sorriso triste. Porque desistir é dar razão a quem te expulsou. É dizer a eles, vocês tinham razão. Eu não valho nada. Engoli em seco. Mas, e se for verdade? E se eu realmente não valer nada? Olavo me encarou. Você vale. Você vale porque está aqui. Porque me ajudou a levantar. Porque você ainda chora. Quem não vale nada não sente mais. Você ainda sente. E isso significa que você ainda está vivo. Não respondi, mas suas palavras ficaram comigo, como uma semente plantada em terra seca. Voltei para o quarto. Deitei-me de novo. Mas desta vez não desejei morrer, apenas desejei acordar e encontrar um motivo para continuar. Um motivo que não fosse Amanda, nem Beatriz, nem o passado. Um motivo novo, o meu motivo. Fechei os olhos e dormi profundamente, sem sonhos. E quando acordei, havia luz e Olavo estava vivo, e eu também. E isso, por enquanto, era o suficiente. Acordei com o sol no rosto. Tudo doía. Minhas costas, meus joelhos, minha alma. Mas eu estava vivo. Levantei-me, fui ao banheiro, lavei o rosto com água fria. Olhei no espelho. Eu ainda era um velho, mas já não parecia um velho derrotado, apenas cansado. Saí do quarto. Olavo já estava acordado. Estava na cozinha preparando café. Movia-se devagar, segurando-se nos móveis. Bom dia, eu disse. Ele se virou, sorriu. Bom dia. Dormiu? Eu assenti. Melhor do que eu esperava. Ele serviu 2 xícaras. Bom, hoje vamos à padaria. Preciso de pão e você precisa de ar. Não discuti, apenas assenti porque ele tinha razão. Tomamos café em silêncio, torrada com manteiga, café amargo, simples, perfeito. Quando terminamos, Olavo se levantou. Vamos, saímos. A rua estava calma. O sol ainda estava baixo, estava fresco. Andamos 3 quarteirões, Olavo com sua bengala, eu ao seu lado, atento caso ele tropeçasse. Chegamos à padaria da Zezé. A placa estava gasta. Entramos e lá estava Zezé, uma mulher de uns 60 anos com um avental branco e um sorriso caloroso. Ela nos viu entrar e parou. Seu Eduardo. Sua voz tinha surpresa, incredulidade e outra coisa, algo que não consegui identificar naquele momento. Mas depois entendi que era pena. Sou eu, Zezé, eu disse. Ela se aproximou, mas não me abraçou como eu esperava. Apenas me olhou de cima a baixo. O que o senhor está fazendo por aqui? Seu tom era estranho, cuidadoso, como quem pisa em cacos de vidro. Ele está ficando comigo por uns dias. Olavo interveio. Zezé assentiu devagar. Continuou me olhando e então disse, seu Eduardo, sua filha sabe que o senhor está aqui? Fiquei tenso. Não, por quê? Zezé trocou um olhar com Olavo. Ela veio aqui há uns 2 anos. Perguntou pelo senhor. Eu disse que não o tinha visto, franzi a testa. Amanda veio aqui. Zezé assentiu. Ela disse que o senhor tinha fugido, que estava senil, que se eu o visse, deveria ligar para ela imediatamente. Senti algo frio percorrer minha espinha. O quê? Zezé baixou o olhar.
Eu não acreditei nela. O senhor nunca me pareceu senil, mas ela insistiu. Deixou o número dela comigo. Me disse que o senhor era perigoso, que podia se perder, que tinha que ser devolvido. Olavo apertou meu braço, mas eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Isso foi há 2 anos, murmurei. Zezé assentiu. Sim, o senhor ainda morava com ela, não é? Eu assenti, e então entendi. Amanda queria que eu saísse há anos. Ela já estava planejando como se livrar de mim. Estava apenas esperando o momento. E esse momento chegou no último sábado, quando ela finalmente me disse para ir embora. Quando ela finalmente executou o plano que vinha construindo há anos. Seu Eduardo. O senhor está bem? Zezé perguntou. Eu não estava bem, mas assenti. Sim. Obrigado por me contar, ela suspirou. Eu não sabia se devia te contar. Mas pensei. Pensei que você tinha que saber. Ela comprou pão. Olavo pagou. Saímos. Andamos em silêncio. Eu estava processando. Amanda não me expulsou por impulso. Não foi o estresse do momento. Foi planejado, calculado. Ela me queria fora há anos. E finalmente conseguiu. E eu, como um tolo, achava que ela ainda me amava, que eu ainda era seu pai. Mas não, eu era apenas um problema que ela vinha adiando até não aguentar mais. Chegamos em casa. Entramos. Sentei-me no sofá. Coloquei a cabeça entre as mãos. Olavo sentou-se ao meu lado. Eduardo, não diga nada, murmurei. Apenas não diga nada. Ficamos assim em silêncio até o telefone de Olavo tocar. Ele olhou, franziu a testa. É um número que não conheço. Ele atendeu. Alô. Ouvi uma voz feminina do outro lado. Jovem, desesperada. Olavo me olhou. É para você. Ele me passou o telefone. Alô, vovô. Era Laura, minha neta. Mas sua voz soava estranha, quebrada. Laura, o que houve, vovô? Eu fugi. Senti meu coração parar. O quê? Eu fugi de casa. Não aguento mais a mamãe. Eu a odeio, vovô. Eu a odeio. Ela estava chorando. Levantei-me. Laura, onde você está? Na rodoviária. Peguei dinheiro do meu cofrinho, comprei uma passagem. Estou indo para aí. Como você sabia onde eu estou? Perguntei ao Paulo, o motorista do 47. Ele me contou. Fechei os olhos. Laura, você tem que voltar. Não, eu não vou voltar. A mamãe me bateu, vovô. Ela me bateu porque eu te defendi. Senti raiva, raiva pura. Ela te bateu. Sim, eu disse a ela que você era um bom homem, que ela não tinha o direito de te expulsar. E ela me bateu. Me disse que eu era ingrata, que eu não sabia nada da vida. Se você está ouvindo minha história, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Às vezes preciso saber que não estou sozinho nisso. Laura, o ônibus já saiu? Sim, chego em 1 hora. Olhei para Olavo. Ele assentiu como quem diz, deixe-a vir. Suspirei. Tudo bem, venha, mas depois conversamos com sua mãe. Não quero falar com ela, Laura. Não, vovô. Ela te expulsou. Ela te humilhou. E eu nunca vou perdoá-la. Ela desligou. Fiquei ali com o telefone na mão. Olavo me olhou. O que aconteceu? Laura fugiu. Está vindo para cá. Amanda bateu nela. Olavo fechou os olhos. Meu Deus. Eu assenti. Isso vai piorar. 1 hora depois, Laura chegou. Bateu na porta. Eu abri. E lá estava ela, minha neta. 16 anos, magra, com o cabelo bagunçado, uma mochila nas costas e um hematoma no braço. A abracei forte. Ela se agarrou a mim e chorou. Vovô, me desculpa. Sinto muito, muito mesmo. Você não tem que se desculpar, meu amor. Você não fez nada de errado. Eu deveria ter te defendido antes. Deveria ter dito algo a ela quando ela te expulsou. Laura, você não tem que me defender. Eu sou o adulto. Ela se afastou, me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas. Mas ela não tem o direito, vovô. Ela não tem o direito de te tratar assim. Eu assenti. Eu sei, mas acabou. E agora você está aqui e é isso que importa. Laura sentou-se ao meu lado, me encarou. Vovô, sabe o que foi o pior? Eu balancei a cabeça. O pior não foi a mamãe te expulsar.
foi que eu não disse nada. Eu estava no meu quarto, ouvi tudo, o jantar, as risadas, o que ela te disse e eu não desci. Não te defendi. Fiquei lá em cima chorando, me odiando por ser uma covarde. Peguei a mão dela. Laura, não, vovô, me deixe terminar. Quando você saiu, eu desci. Perguntei à mamãe onde você estava e ela disse, ele foi embora e não vai voltar, porque finalmente entendeu que era um estorvo aqui. E eu disse a ela, você também é um estorvo, mamãe, mas ninguém tem coragem de te dizer. E ela me bateu, pela primeira vez na vida. Ela me bateu. Ela chorou. E eu também. Laura cumprimentou Olavo. Ele a recebeu com um sorriso. Bem-vinda, criança. Ela sorriu timidamente. Sentou-se no sofá. Preparei um chá para ela. Dei-lhe pão. Ela comeu devagar. E então, o telefone de Olavo tocou de novo. Desta vez. O nome na tela era claro. Amanda. Olavo me olhou. Eu atendo? Respirei fundo. Sim, atenda. Olavo atendeu. Colocou no viva-voz e então ouvimos a voz de Amanda gritando, desesperada, furiosa. Onde está minha filha, Olavo? Se meu pai a tem aí, juro que chamo a polícia. Devolva-a agora mesmo. Laura ficou tensa. Coloquei uma mão em seu ombro e então eu falei. Calmo, firme. Amanda, sou eu. Silêncio do outro lado. E então sua voz quebrada, raivosa. Pai, me devolva minha filha. Está tudo bem. Ela está comigo e vai ficar aqui até você se acalmar. Você não tem o direito. Você também não tinha o direito de bater nela. Mais silêncio. E então, com a voz trêmula, ela te contou. Sim, ela me contou. Pai, eu não quis. Sim, você quis. E você fez. E agora vai viver com as consequências. Que consequências? Laura fica comigo. Pelo menos por enquanto. E você? Você vai pensar no que fez comigo. E com ela, com todo mundo. Desliguei. Amanda ligou de novo. Não atendi. Ligou mais 5 vezes. Desliguei o telefone e olhei para Laura. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, vovô. Eu assenti. E pela primeira vez em dias, senti algo como um propósito, proteger minha neta, mesmo que fosse da própria mãe dela. Naquela noite, Laura dormiu no sofá. Olavo emprestou cobertores. Fiquei acordado, sentado na cozinha, olhando pela janela. Não conseguia dormir. Pensava em Amanda, em sua voz, quando ligou. Desesperada, furiosa, mas não arrependida, nunca arrependida. Às 3 da manhã, o telefone de Olavo tocou de novo. Ele estava dormindo. Eu atendi, alô, silêncio. E então uma voz que eu não ouvia há anos. Eduardo era Irene, minha irmã, a mais nova, 68 anos. Morava no interior desde que Beatriz morreu. Quase não nos falávamos. Irene, graças a Deus, Amanda me ligou. Disse que você tinha fugido, que abandonou a casa, que está senil e perigoso. Fechei os olhos. Não estou senil, Irene. Eu sei, por isso estou te ligando. Amanda está dizendo coisas horríveis. Diz que você a maltratou, que roubou o dinheiro dela, que Laura está em perigo com você. Senti algo explodir dentro de mim. O quê? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Laura se mexeu no sofá. Baixei o tom. Irene, ela me expulsou. Me disse que eu era seu estresse, que eu deveria ir embora. E eu fui. Irene soluçou do outro lado. Eu sei, irmão, eu sei. Por isso estou ligando, porque você precisa saber o que ela está dizendo. Ela está reescrevendo tudo. Ligou para meio mundo. Os vizinhos, o trabalho dela. Até ligou para o Daniel. Fiquei tenso. Daniel, sim, disse a ele que você enlouqueceu, que precisa de ajuda psiquiátrica, que Laura te manipulou. Eu não podia acreditar, mas ao mesmo tempo podia, porque essa era Amanda. Quando as coisas não saíam do jeito dela, ela mudava a história. Irene, você acreditou nela? Houve um silêncio, longo, doloroso, no começo. Sim, pensei.
Meu irmão está velho, talvez esteja mesmo confuso, mas então liguei para o Nelson, seu vizinho. Ele me contou tudo. Me contou sobre o jantar, o que Amanda te disse, como você saiu com uma sacola. E então eu soube que minha sobrinha te expulsou. E agora está mentindo. Para não parecer má, senti alívio. Pelo menos alguém acreditava em mim. Obrigado, Irene. Não me agradeça. Deveria ter te ligado antes, deveria ter te perguntado como você estava, mas eu também estava cansada, doente, e achei que Amanda estava cuidando de você. Ela não estava cuidando de mim, Irene, estava me tolerando até não aguentar mais. Irene chorou. Me perdoe, irmão, me perdoe por não estar lá. Você não tem que se desculpar, ninguém tem que se desculpar. Apenas saiba a verdade. Eu sei, e vou contar para todo mundo. Vou ligar para Amanda e dizer que ela é uma mentirosa, que o que ela fez está errado. Não, Irene, não faça isso. Por que não? Porque só vai piorar as coisas. Deixe-a com suas mentiras. Já não preciso que acreditem em mim. Só preciso de paz. Irene suspirou. Tudo bem, mas irmão, venha para minha casa. Por favor, não fique aí. Estou bem aqui, Irene. Olavo está cuidando de mim. Houve um silêncio, e então Irene disse algo que congelou meu sangue. Eduardo, Daniel também quer falar com você. Fiquei em silêncio. Daniel, meu irmão mais novo, 72 anos. Não nos falávamos há 8 anos. Desde que nossa mãe morreu, desde que brigamos pela herança, ele queria vender a casa. Eu queria mantê-la, porque cuidei da mamãe até o fim. Brigamos. Ele me disse coisas horríveis. Você sempre foi o favorito. Sempre você. Eu não existo para esta família. E desligou e nunca mais ligou até agora. Não quero falar com ele, eu disse. Eduardo, ele está doente. Senti algo frio no estômago. O que câncer avançado. Por isso ele quer falar com você antes que seja tarde demais. Não respondi. Não sabia o que dizer. Daniel doente, morrendo como Olavo, como Beatriz, como todo mundo. Eduardo, dê uma chance a ele, por favor. Irene, ele me disse que eu arruinei a vida dele, que por minha causa ele nunca foi feliz. Eu sei. E ele se arrepende, me disse chorando. Quero pedir perdão ao Eduardo. Antes de morrer, por favor, irmão, fale com ele. Fechei os olhos, respirei fundo. Tudo bem, diga a ele para me ligar. Irene suspirou aliviada. Obrigada. Obrigada, irmão. Mas, Irene, se ele vier com mentiras ou manipulações, eu vou desligar. Ele não vai, eu te prometo. Desligamos. Fiquei ali sentado, olhando para o telefone. Daniel. Depois de 8 anos, o que ele poderia me dizer que mudaria alguma coisa? Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, alguém chegou à porta. Olavo abriu. Era uma mulher de uns 38 anos, magra, com o rosto cansado, cabelo preso. Senhor Olavo, ele assentiu. Sou Sara Souza. Não sei se o senhor se lembra de mim. Olavo franziu a testa e então se lembrou. A empregada que trabalhava na casa de Amanda. Ela assentiu. Sim. Ele está aqui? Levantei-me. Saí da cozinha. A vi. E algo dentro de mim se quebrou porque Sara tinha sido boa para mim. Me tratava com respeito, me ouvia e Amanda a despediu sem explicação. Sara, ela me viu e seus olhos se encheram de lágrimas. Seu Eduardo, graças a Deus. Ela entrou, sentou-se, servi-lhe café. Ela estava tremendo. Seu Eduardo, eu tentei te encontrar. Liguei para casa. Amanda me bloqueou. Escrevi para Laura. Ela me disse que você tinha ido embora e então consegui o número do Sr. Olavo num papel velho que tinha guardado. Olavo assentiu. Ela me ligou há 2 dias. Disse a ela que Eduardo estava aqui. Sara me olhou. Preciso te contar uma coisa. Algo que eu deveria ter te contado meses atrás, mas tive medo. Fiquei tenso. O quê? Ela respirou fundo. Amanda me pediu para te dar os remédios errados, para confundir as doses, para te deixar dormir mais, para não te acordar para as refeições.
Ela disse: quanto mais ele dormir, menos ele incomoda. Senti como se tivessem jogado água gelada em mim. O quê? Sara assentiu, chorando. Eu não fiz. Juro que não fiz. Por isso ela me despediu. Porque me recusei. Eu disse a ela: senhora, isso é abuso. Não posso fazer isso. E ela gritou comigo. Me disse que eu não sabia de nada, que o pai dela era um manipulador, que eu era uma tola. E me despediu, sem me pagar as últimas 2 semanas. Olavo colocou a mão no meu ombro. Eu não conseguia falar, não conseguia respirar. Amanda não só me expulsou, ela tentou me sedar, me manter dormindo para que eu não incomodasse, para que eu não existisse. Seu Eduardo, guardei as mensagens. Se precisar, posso te mostrar. Laura, que tinha ouvido tudo do sofá, levantou-se, veio até mim, me abraçou. Vovô, me desculpa. Sinto muito, muito mesmo. Eu não sabia. A abracei forte. Não é sua culpa, meu amor. Nada disso é sua culpa. Sara enxugou as lágrimas. Tem mais. Amanda vendeu seus remédios, os que sobraram. Vendeu na internet para conseguir um dinheiro extra e as cartas do banco. Ela as escondia. O senhor tem uma pensão, seu Eduardo, que depositam todo mês, mas ela nunca te entregou. Usava para as coisas dela. Senti raiva, raiva pura. Não pelo dinheiro, pela traição, pela mentira, pelo desprezo. Por que você está me contando isso agora? Sara me encarou. Porque quando soube que Laura estava aqui, soube que as coisas iam explodir. E você precisa saber com quem está lidando. Amanda não vai desistir. Ela vai vir e vai mentir, vai chorar, vai manipular, mas não vai mudar porque não acredita que fez nada de errado. Ela acredita que você é o problema e sempre vai acreditar nisso. E naquele momento, com Sara na minha frente, com Laura abraçada ao meu lado, com Olavo ao meu lado, entendi que não havia mais volta. Minha filha me traiu de maneiras que eu nem podia imaginar, e eu não podia mais perdoá-la. Porque perdoar alguém assim seria trair a mim mesmo. Sara ficou por 2 horas, nos mostrou as mensagens, as conversas com Amanda, as ordens, as ameaças. Se você contar algo ao meu pai, eu te processo. Você não sabe como é viver com um velho em casa. Faça o que eu digo ou procure outro emprego. Li cada mensagem, e cada uma era uma punhalada. Laura as leu também e chorou. Mamãe, como ela pôde? Eu não tinha resposta, porque não entendia. Não entendia como minha filha, a menina que carreguei nos braços, que levei para a escola, que consolei quando chorava, tinha se tornado isso. Alguém capaz de me machucar sem remorso quando Sara foi embora. Fiquei sentado no sofá. Laura estava ao meu lado, fungando em sua cadeira. Nenhum de nós falou até que Laura disse: Vovô, tem mais uma coisa que você precisa saber. Olhei para ela. O quê? Ela se levantou. Foi até sua mochila. Tirou um caderno velho de capas gastas, com páginas amareladas. Encontrei isso no quarto da mamãe. Estava escondido no fundo do armário dela. Acho que pertence à vovó. Ela me entregou. Peguei-o. Minhas mãos tremiam. Era o diário de Beatriz. Reconheci pela caligrafia, pelo cheiro. Lavanda. Ela. Você leu? Perguntei. Laura balançou a cabeça. Não, senti que não devia. É seu. Abri o diário. As primeiras páginas eram de anos atrás, décadas, notas simples. Hoje, Eduardo me deu flores. Amanda deu seus primeiros passos. Fomos ao cinema. Rimos. Coisas felizes, normais, mas no final, as entradas mudaram. Ficaram escuras, tristes. Amanda está mudando. Não sorri mais como antes. Perguntei se ela estava bem. Ela gritou comigo, disse para não me meter na vida dela. Eduardo não percebe, mas eu sim. Nossa filha está nos deixando para trás. Virei as páginas e cheguei à última entrada, datada de 3 dias antes de Beatriz morrer, e o que li me partiu em 2. Continuei lendo outra entrada, 2 anos antes de sua morte. Hoje foi aniversário do Eduardo. Amanda não veio. Ela ligou. Disse que tinha trabalho, mas ouvi risadas ao fundo. Ela estava num bar com amigos e preferiu isso a estar com o pai.
Eduardo fingiu que não se importava, mas eu vi. Vi como a luz se apagou de seus olhos quando ele desligou o telefone. E eu não soube o que dizer, porque o que se diz a um homem cuja própria filha o esqueceu? Virei outra página. Amanda veio hoje, mas não para nos ver, para nos pedir dinheiro de novo. Eduardo deu a ela tudo o que tinha e ela nem disse obrigada, apenas pegou o envelope e foi embora. E eu fiquei pensando, quando ela se tornou assim? Foi nossa culpa? Ou existem pessoas que simplesmente nascem sem saber amar? Hoje Amanda veio ao hospital não para me ver, para me perguntar quanto tempo me restava. Eu disse a ela, pouco, semanas, talvez dias. E ela suspirou, não de tristeza, de alívio, como quem tira um peso. E então ela disse, e o papai, ele vai ficar bem sozinho? Eu disse a ela, seu pai não vai ficar sozinho, ele vai ter você. Ela riu, uma risada amarga. Mamãe, não posso cuidar do papai. Tenho minha vida, meu trabalho, minha filha, não posso. Eu disse a ela, ele é seu pai, Amanda. Ele precisa de você. E ela me encarou. Mamãe, eu não o escolhi. Você me escolheu, mas eu não escolhi isso. E ela foi embora, sem se despedir, sem me abraçar. E eu fiquei ali naquela cama de hospital sabendo que minha filha vai rejeitar seu pai. E não há nada que eu possa fazer para evitar. Fechei o diário. Minhas mãos tremiam. Laura me olhou. O que diz, vovô? Não consegui falar. Apenas passei o diário a ela. Ela leu e levou as mãos à boca. Não, não pode ser. Olavo leu também e balançou a cabeça. Beatriz sabia, eu assenti. Sim, ela sabia e não podia fazer nada. Laura chorou. Vovô, me desculpa. Sinto muito, muito mesmo. A abracei. Não se desculpe, meu amor. Você não é sua mãe. Você é diferente. Ela se agarrou a mim. Nunca vou te abandonar. Nunca. E eu sabia que era verdade, porque Laura tinha o coração de Beatriz, não o de Amanda. Continuei lendo. Havia mais. Uma nota solta, escrita com caligrafia trêmula, como se Beatriz mal conseguisse segurar a caneta. Eduardo, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aqui. E é porque algo deu errado. Algo que eu temia. Amanda te rejeitou. Eu sei. Eu vi isso se desenhando por anos. Eu vi o jeito como ela te olhava, o jeito como suspirava quando você falava, o jeito como evitava te abraçar. Tentei falar com ela, tentei fazê-la entender, mas ela não quis ouvir. E agora, meu amor, eu te digo isso. Não volte. Se ela te expulsou, não volte. Não implore, não se humilhe, porque Amanda não sabe amar, e você merece ser amado. Lágrimas caíram no papel, manchando a tinta. Seu lugar não é com ela. Seu lugar é onde te recebem de braços abertos. Onde você não tem que se desculpar por existir. Onde você não é um fardo. Procure Olavo. Ele sempre foi seu verdadeiro irmão. Mais que Daniel, mais que ninguém. Procure-o e fique com ele. E viva, Eduardo. Viva sem culpa, sem vergonha, sem se desculpar por envelhecer. Porque envelhecer não é um crime, é um privilégio, e você merece vivê-lo em paz. Eu te amo, sempre te amei. E onde quer que eu esteja, estarei cuidando de você, Beatriz. Fechei o diário. Pressionei-o contra o peito e chorei, como não chorava desde que ela morreu. Porque Beatriz me conhecia, me entendia e me deu permissão para ser feliz sem Amanda. Laura me abraçou. Olavo colocou a mão no meu ombro e ficamos assim, nós três, naquela casa velha com aquele diário velho e aquelas verdades velhas que finalmente vieram à tona. Depois de um tempo, me acalmei. Enxuguei o rosto e disse, Beatriz tinha razão. Não vou voltar. Laura assentiu. Você não tem que voltar, vovô. Pode ficar aqui comigo com o senhor Olavo. Olavo sorriu. Esta casa é sua, Eduardo, pelo tempo que precisar. Eu assenti, e pela primeira vez em dias, senti algo como esperança. Não era felicidade, ainda não, mas era algo.
Era a certeza de que valia a pena continuar, que Beatriz estava cuidando de mim, mesmo da morte. Naquela tarde, alguém bateu na porta. Olavo foi abrir, e então ouviu uma voz, grave, rouca, familiar. O Eduardo está? Olavo se virou para mim. Me olhou como se perguntasse, você quer ver essa pessoa? Levantei-me. Fui até a porta e lá estava ele. Daniel, meu irmão, 72 anos, mas parecia ter 90, magro, pálido, com olheiras profundas, com uma bengala, com roupas que eram grandes demais para ele. E quando me viu, seus olhos se quebraram. Eduardo, não respondi. Apenas olhei para ele e esperei, porque desta vez não seria eu quem falaria primeiro. Desta vez, ele tinha que dar o primeiro passo. Daniel baixou o olhar. Posso entrar? Olavo me olhou. Eu assenti. Daniel entrou. Sentou-se no sofá. Sentei-me na frente dele. Laura estava na cozinha. Olavo também, nos dando espaço. Daniel me olhou e disse, vim para te pedir perdão. Não respondi. Apenas esperei. Ele continuou. O que te disse há 8 anos foi errado. Eu estava com raiva, ressentido, com ciúmes. Mamãe sempre te preferiu e eu nunca superei. Mas isso não justifica nada. Você cuidou dela, você se sacrificou e eu só queria dinheiro. Ele se desfez e agora estou morrendo. E percebo que desperdicei 8 anos. 8 anos em que poderia ter estado com você, em que poderia ter sido seu irmão. Senti algo no peito. Não era perdão, ainda não. Mas era algo, era compreensão. Porque Daniel também estava sozinho. Também estava com medo. Também estava morrendo sem ninguém para cuidar dele. Por que você está vindo agora? Perguntei. Daniel me olhou. Porque Irene me contou o que Amanda fez com você. E me vi refletido nela. A mesma raiva, o mesmo ressentimento, a mesma incapacidade de amar. E não quero morrer sendo como ela. Não quero morrer te odiando. Fechei os olhos. Respirei fundo e disse, não te odeio, Daniel. Nunca te odiei. Apenas doeu que você me deixou. Ele assentiu. Eu sei. E sinto muito. Sinto muito de verdade. E naquele momento, naquela casa, com aquele irmão doente na minha frente, entendi que o perdão não apaga a dor, mas permite que você siga em frente. E eu já estava cansado de carregar rancores. Daniel e eu ficamos ali sentados, nos olhando. 8 anos tinham se passado desde a última vez. 8 anos de silêncio, de ressentimento, de palavras que nunca foram ditas. Ele parecia tão doente, tão frágil, tão quebrado. Quanto tempo te resta? Perguntei. Ele baixou o olhar. 3 meses, talvez menos. Eu assenti. Sinto muito. Ele balançou a cabeça. Não sinta. Eu mereço por tudo que te fiz, por tudo que te disse. Olavo apareceu com café. Serviu-nos em silêncio. Laura ainda estava na cozinha, ouvindo. Daniel tomou um gole e então disse, Eduardo, preciso que me escute sem me julgar. Apenas me escute. Quando mamãe morreu, eu estava furioso. Não com você, com a vida. Porque eu também cuidei dela. Eu também estava lá, mas ela só falava de você. Eduardo faz isso. Eduardo é tão bom. Eu era invisível. E quando ela morreu e deixou a casa no seu nome, senti como se estivessem me apagando de novo. Sua voz falhou. Mas não foi sua culpa. Foi minha por não saber lidar com meus próprios demônios. E eu te machuquei. Te disse coisas horríveis, coisas que não sentia. Olhei para ele e vi sinceridade, ou pelo menos o que parecia ser sinceridade. E agora, o que você quer agora? Ele respirou fundo. Quero que venha morar comigo. Tenho uma casa grande, 3 quartos, uma enfermeira. Pode trazer a Laura. Podemos ser uma família de novo. Senti algo se agitar dentro de mim. Família. Depois de 8 anos, depois de tudo, mas ao mesmo tempo. Daniel era meu irmão, meu sangue, e estava morrendo. Por que agora? Perguntei de novo. Ele enxugou os olhos. Porque Amanda me ligou. Me disse que você tinha ido embora, que estava senil, que Laura estava em perigo,
E eu acreditei nela no começo. Mas então liguei para Irene e ela me contou a verdade. Me contou o que Amanda fez com você e me vi refletido nela. A mesma crueldade, o mesmo egoísmo, e não quero morrer sendo como ela. Não quero morrer sabendo que fui tão cruel com você quanto ela. Engoli em seco, porque suas palavras soavam reais, soavam honestas. Eduardo, me dê uma chance. Só uma. Deixe-me te compensar. Deixe-me cuidar de você. Laura saiu da cozinha. Me olhou com aqueles olhos que diziam: vovô, não confie tão rápido. Mas Daniel parecia genuíno, parecia arrependido. Não sei, Daniel, preciso pensar. Ele assentiu. Tudo bem, leve o tempo que precisar. Mas pense, por favor. Ele se levantou. Caminhou em direção à porta, e então, pouco antes de sair, ele se virou. Ah, tem mais uma coisa. Algo em seu tom mudou. Ficou mais frio, mais calculado. Que coisa? Perguntei, ele hesitou, e então soltou. Preciso que você me perdoe oficialmente, diante de um cartório, porque há uma herança pendente da mamãe, uma propriedade no interior, e se você me perdoar legalmente, podemos dividi-la. Fiquei paralisado. Olavo também. Laura cerrou os punhos. O quê? Minha voz saiu baixa, perigosa. Daniel levantou as mãos. Não é o que você pensa. É só uma formalidade legal. Nós dois precisamos concordar em vender. E o advogado diz que se houver uma reconciliação documentada, o processo é mais rápido. Encarei-o. Daniel, você veio por mim ou pelo dinheiro? Ele ficou tenso. Vim por você. O dinheiro é só uma questão pendente. Não. Minha voz era firme. Você veio pelo dinheiro. Tudo isso, o câncer, os pedidos de desculpa, a casa grande, tudo foi para que eu assinasse. Daniel empalideceu. Não, Eduardo. Saia, Eduardo. Por favor, saia, Daniel. Saia agora. Ele me olhou procurando algum sinal de que poderia me convencer, mas não encontrou porque eu já tinha aprendido. Já tinha visto aquela peça antes, com Amanda, com Gustavo, com todos que me usaram e depois me descartaram. Eduardo, sinto muito. Você não sente. Você apenas sente que perdeu sua oportunidade. Daniel pressionou os lábios e, sem dizer mais nada, saiu. A porta se fechou e eu fiquei ali de pé, sentindo uma estranha mistura. Não era tristeza, não era raiva, era alívio. Porque desta vez eu não tinha caído. Desta vez eu tinha visto a armadilha antes de pisar nela. Laura veio até mim. Vovô, você fez bem. Eu assenti. Eu sei, meu amor, eu sei. Sentei-me. Minhas mãos tremiam, não de medo, de raiva, mas também de outra coisa, de orgulho. Porque pela primeira vez na minha vida eu tinha dito não a alguém que queria me usar. Beatriz sempre me dizia: Eduardo, você é bom demais, e as pessoas sabem disso e usam. E eu respondi a ela: é minha família, meu amor, o que você quer que eu faça? E ela me olhava com tristeza. Valorize-se. Saiba que você não tem que dar tudo de si para que te amem. Fechei os olhos. Aprendi, Beatriz. Levei 79 anos, mas aprendi. Olavo se aproximou. Esse homem não vai mudar. Eu sei, mas você mudou. Olhei para ele. O que você quer dizer? Ele sorriu. Há uma semana você teria dito sim para não decepcionar, para não parecer mal, para não ficar sozinho. Mas agora você disse não porque sabe que merece mais. Senti algo quente no peito porque ele tinha razão. Eu tinha mudado. Já não era o homem que se deixava humilhar em silêncio. Já não era o homem que aceitava migalhas de afeto. Agora eu era alguém que sabia seu valor. Alguém que sabia que estar sozinho era melhor do que estar mal acompanhado. E essa simples certeza me dava força. Sentamo-nos. Laura fez mais café. E enquanto bebíamos, ouvimos algo lá fora. Um barulho. Motores. Sirenes. Nos olhamos. Olavo franziu a testa. O que é isso? Ele foi até a janela. E então, com a voz tensa, disse: é a polícia. Meu coração parou. O quê?
Laura correu para a janela. Vovô, são 3 viaturas. Levantei-me. Fui até a porta. Abri. E lá estavam elas. 3 viaturas com as luzes acesas. 6 policiais desceram. Um deles, um homem de uns 40 anos com um uniforme impecável, caminhou em minha direção. Eduardo Sanches. Eu assenti com a garganta seca. Sou eu. Ele tirou um caderno. Temos uma queixa de sequestro de menor. Laura Sanches, ela está aqui. Senti como se o chão se abrisse sob meus pés. Sequestro? O policial assentiu. Sua filha, Amanda Sanches, fez uma denúncia formal. Ela alega que o senhor retirou a menor do lar sem seu consentimento, que a mantém retida contra a vontade dela. Laura saiu com os olhos cheios de lágrimas. Isso é mentira. Eu fugi. Meu avô não me sequestrou. O policial olhou para ela. Senhorita, você é Laura Sanches? Ela assentiu. Sim. Você está aqui por vontade própria? Sim. Minha mãe me bateu, me humilhou e eu decidi ir embora. O policial anotou. Olhou para o parceiro. Precisamos falar com o senhor, seu Eduardo. E com a menor, vocês terão que ir à delegacia para prestar depoimento. Olavo saiu. Policial, este homem não sequestrou ninguém. A menina chegou por conta própria. Sou testemunha. O policial olhou para ele. E o senhor é Olavo Santos, dono desta casa. O policial assentiu. O senhor também terá que prestar depoimento. Laura agarrou meu braço. Vovô, não deixe que me levem de volta para ela. A abracei. Não vou permitir, meu amor. Mas naquele momento vi um carro chegar atrás das viaturas. Era Amanda. Ela saiu do carro, despenteada, com os olhos vermelhos, com as roupas amassadas. Caminhou em nossa direção e, quando me viu, gritou. Ali está ele. Esse é o homem que roubou minha filha. O policial levantou a mão. Senhora, acalme-se. Mas Amanda não se acalmou. Continuou gritando. Ele é senil, é perigoso. Me devolva minha filha. Laura se escondeu atrás de mim, tremendo. O policial me olhou. Seu Eduardo, o senhor vai ter que nos acompanhar. Eu assenti. Tudo bem, mas Laura vem comigo. Não vou deixá-la com ela. Amanda avançou. Laura é minha filha, não sua. Os policiais se interpuseram. Senhora, todos vão para a delegacia. Lá será resolvido. Amanda me olhou com ódio. Ódio puro. E naquele momento eu entendi. Minha filha não só me expulsou, não só mentiu para mim, agora estava me acusando de um crime para recuperar o controle, para vencer, para que eu voltasse rastejando. Mas desta vez não ia funcionar, porque desta vez eu tinha testemunhas. Eu tinha Laura, eu tinha Olavo e eu tinha a verdade. E a verdade, pela primeira vez na minha vida, estava do meu lado. Nos colocaram nas viaturas. Eu em uma, Laura em outra, Amanda em uma terceira. Olavo pediu para ir comigo. O policial aceitou. Durante o trajeto, ninguém falou. Olhei pela janela, vi a cidade passar e pensei, como chegamos a isso? Como uma família pode se destruir tão completamente? Chegamos à delegacia. Era um prédio velho, com paredes descascadas e cheiro de umidade. Nos levaram para dentro. Me levaram para uma sala. Laura para outra, Amanda para outra. Um detetive chegou, um homem de uns 50 anos, com o rosto cansado e a gravata frouxa. Seu Eduardo, me conte o que aconteceu. Respirei fundo e contei tudo. Desde o jantar, desde a sentença, desde a minha saída, desde a chegada de Laura. O detetive anotou sem julgar, sem interromper. Quando terminei, ele disse, o senhor tem testemunhas? Sim, Olavo, Sara, a ex-empregada, Paulo, o motorista do ônibus, Zezé, a padeira. Ele assentiu. Vamos chamá-los. Enquanto isso, fique aqui. Ele saiu. Fiquei sozinho naquela sala fria, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. As paredes eram cinzas. Havia uma pequena janela com grades e me senti pela primeira vez como um criminoso, como alguém que fez algo ruim. Mas eu não tinha feito nada, apenas protegi minha neta, apenas disse a verdade, e por isso me tratavam como um delinquente. 2 horas se passaram, ou talvez mais, não sei.
Perdi a noção do tempo até que o detetive voltou com uma pasta. Sentou-se na minha frente. Seu Eduardo, falei com a menor com seu amigo Olavo e liguei para Sara Souza. Ele abriu a pasta. Todos dizem a mesma coisa, que o senhor não sequestrou ninguém, que a menor fugiu por vontade própria, que há evidências de abuso emocional por parte da mãe. Senti alívio. Então, posso ir? Ele levantou uma mão. Não tão rápido. Também falei com sua filha. Ela diz que o senhor está senil, que tem problemas de memória, que representa um perigo para a menor. Cerrei os punhos. Isso é mentira. O detetive me encarou. Eu sei, porque também revisei seu histórico médico. Com sua permissão, liguei para seu médico anterior, Dr. Ramírez. Ele diz que o senhor está perfeitamente lúcido, que não há sinais de demência ou deterioração cognitiva. Na verdade, ele me disse que sua filha cancelou várias consultas sem justificativa. Respirei aliviado de novo. Então, seu Eduardo, não há caso de sequestro, mas há uma menor que não quer voltar para a mãe. E isso é um problema. Engoli em seco. O que vai acontecer com a Laura? O detetive fechou a pasta. Um juiz decide isso. Vamos intimar ambos para uma audiência. Enquanto isso, Laura pode ficar com o senhor, mas sob supervisão dos serviços sociais. Serviços sociais. Ele assentiu. Uma assistente social vai visitar a casa onde Laura está. Vai avaliar as condições e fazer um relatório. O juiz o lerá e decidirá. Eu assenti. Tudo bem. Farei o que for necessário. O detetive se levantou. Pode ir, mas não saia da cidade e mantenha Laura segura. Levantei-me, saí da sala. E lá estava Laura, sentada num banco com Olavo ao seu lado. Quando me viu, correu para mim. Me abraçou. Vovô, o que disseram que você pode ficar comigo? Por enquanto, ela chorou de alívio. Obrigada, vovô. Obrigada. A abracei forte e olhei para o corredor. Amanda estava lá, me olhando com os olhos cheios de lágrimas, mas não de tristeza, de raiva, de derrota. Saímos da delegacia. Era noite. O ar estava frio. Olavo chamou um táxi. Voltamos para a Vila Esperança em silêncio. Quando chegamos, Olavo fez chá. Laura sentou-se no sofá. Sentei-me ao lado dela. E então, pela primeira vez em horas, respirei. Vovô, você acha que o juiz vai me deixar ficar com você? Laura perguntou. Olhei para ela. Não sei, meu amor, mas vou lutar. Vou fazer tudo ao meu alcance para que você possa ficar. Ela assentiu. Eu vou lutar também. Olavo sentou-se conosco. Vocês dois vão ficar bem. Eu vou me certificar disso. E naquele momento, naquela casa humilde com aquelas pessoas leais, senti algo que não sentia há anos. Família. No dia seguinte, acordei cedo. Tinha coisas a fazer, coisas que não podia adiar. Fui ao banco com a ajuda de Zezé, que me acompanhou. Consegui transferir minha pensão para uma nova conta. Em meu nome, Amanda não teria mais acesso. O funcionário do banco me olhou com compaixão. Seu Eduardo, sua filha tentou bloquear esta transferência. Olhei para ele. Quando ontem ela ligou dizendo que o senhor não estava em seu juízo perfeito, mas precisamos de uma ordem judicial para bloquear uma conta e ela não a tem. Eu assenti. Obrigado. Saí do banco me sentindo mais forte, mais no controle da minha vida. Pela primeira vez em anos, eu controlava meu dinheiro. Controlava minhas decisões. Naquela tarde, Valéria, a enfermeira do posto de saúde, veio nos visitar. Olavo a tinha chamado. Seu Eduardo soube do que aconteceu. Eu assenti. Sim, foi complicado. Ela se sentou. O senhor precisa de um advogado, alguém para te representar na audiência. Conheço um. O nome dele é Dr. Elcio Mendes. Ele é bom e não cobra muito. Agradeci. Ela me deu o número. Liguei naquela mesma tarde. Elcio veio no dia seguinte. Era um homem de uns 60 anos, com óculos grossos e uma pasta velha, mas falava com segurança, com conhecimento. Seu Eduardo, seu caso é forte. O senhor tem testemunhas, tem provas, e tem uma menor que claramente não quer voltar para a mãe.
Podemos vencer isso. Senti esperança. Esperança real. Os dias seguintes foram intensos. Elcio pediu depoimentos. Sara depôs. Paulo depôs. Zezé depôs. Até Nelson, o vizinho ex-militar, depôs. Todos disseram a mesma coisa. Amanda me expulsou, me humilhou. E Laura fugiu por vontade própria. Enquanto isso, Laura e eu nos acomodamos na casa de Olavo. Ela dormia no quarto dos fundos, eu no sofá. Olavo insistiu em me dar sua cama, mas não aceitei. Você está doente, precisa descansar. Ele sorriu. E você também. Mas você é mais teimoso que eu. Rimos. E no meio do caos, encontramos paz. Pequenos momentos de paz que nos mantinham vivos. Laura começou a ajudar Zezé na padaria. Algumas horas pela manhã. Zezé pagava um pouco a ela e Laura guardava. Para quando eu tiver que ir para a faculdade, ela dizia. Olhei para ela com orgulho, porque minha neta era forte, era resiliente, era tudo o que sua mãe não era. Eu, por minha parte, comecei a dar aulas voluntárias no centro comunitário. História para idosos. Arthur, o vizinho cego que Olavo me apresentou, foi meu primeiro aluno. Seu Eduardo, quero aprender. Mesmo que não possa ver, posso ouvir. E ele ouvia com atenção, com fome de conhecimento. E sentia algo que não sentia há anos. Propósito. Eu ainda era útil, ainda importava, ainda podia dar algo ao mundo. Marta, a vizinha ranzinza, apareceu um dia com uma travessa de comida. Para você e para a menina. Não desperdicem. Laura agradeceu. Obrigada, dona Marta, a mulher assentiu. E antes de sair me olhou. O senhor renasceu, seu Eduardo. Dá para ver. E saiu. Francisco veio outro dia. Seu Eduardo, sábado tem dominó. O senhor vem? Eu assenti. Eu vou. E fui. E joguei. E perdi. Mas não importava, porque eu estava vivo. Porque estava cercado de pessoas que me amavam. Porque pela primeira vez em anos, eu não era um estorvo. Eu era o seu Eduardo, o professor, o amigo, o avô. E essa simples afirmação da minha existência me devolveu a vontade de viver, a vontade de lutar, a vontade de vencer. 3 semanas se passaram. 3 semanas de preparação, de nervos, de medo. A audiência foi marcada para uma terça-feira, às 10 da manhã. Elcio, meu advogado, veio na noite anterior. Seu Eduardo, amanhã vai ser difícil. Amanda tem um advogado também e eles vão te atacar. Vão dizer que o senhor é velho, que não pode cuidar de uma adolescente, que Laura precisa da mãe. Olhei para ele e o que vamos dizer? Ele sorriu. A verdade. Que Laura está melhor com o senhor, que ela tem estabilidade, que tem amor e que a mãe a maltratou. Eu assenti, mas o medo ainda estava lá, porque a verdade nem sempre vence. Às vezes, o sistema protege quem não merece. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordado, olhando para o teto, pensando em tudo que podia dar errado. E se a juíza não acreditasse em mim? E se ela decidisse que Laura tinha que voltar para Amanda? E se me tirassem minha neta? Laura também não dormiu. Ouvi-a levantar várias vezes. Ir ao banheiro. Voltar. Às 6 da manhã, levantei-me. Fui à cozinha. Ela já estava lá, sentada à mesa, com as mãos segurando uma xícara vazia. Não conseguiu dormir? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Estou com medo, vovô. Sentei-me ao lado dela. Peguei sua mão. Eu também. Mas vamos ficar bem. Aconteça o que acontecer, vamos ficar bem. Chegamos ao tribunal às 9. Elcio nos esperava na entrada. Prontos? Eu assenti. Laura também. Entramos. Era um prédio frio, com corredores longos e cheiro de papel velho. Sentamo-nos numa sala de espera. E então a vi, Amanda. Estava sentada do outro lado com seu advogado, um homem jovem com um terno caro e um rosto arrogante. Amanda me olhou e eu devolvi o olhar. Ela parecia diferente, mais magra, com olheiras profundas, com o cabelo sem brilho. Mas seus olhos ainda tinham aquela dureza, aquela frieza, aquela incapacidade de aceitar que estava errada.
Laura apertou minha mão. Não olhe para ela, vovô. Não tenho medo de olhar para ela, meu amor. Nos chamaram. Entramos na sala. A juíza era uma mulher de uns 55 anos, com óculos e uma expressão séria. Bom dia. Sou a juíza Viana. Estamos aqui para resolver a guarda temporária da menor Laura Sanches. Senhora Amanda, a senhora tem a palavra. O advogado de Amanda se levantou. Meritíssima, minha cliente é uma mãe responsável, trabalhadora, que cuidou de sua filha por 16 anos. O senhor Eduardo, com todo o respeito, é um homem de 79 anos. Não tem os recursos nem a energia para cuidar de uma adolescente. Além disso, ele retirou a menor do lar sem o consentimento da mãe. Isso constitui sequestro. Elcio se levantou. Objeção, meritíssima. Não houve sequestro. A menor fugiu por vontade própria. Temos depoimentos que provam isso. Além disso, há evidências de abuso emocional e físico por parte da mãe. O advogado de Amanda sorriu. Abuso. A senhora Amanda nunca bateu na filha. Houve uma discussão normal entre uma mãe e uma filha adolescente. Nada mais. Laura ficou tensa ao meu lado. Elcio olhou para a juíza. Meritíssima, a menor tem um hematoma no braço documentado pelos serviços sociais e há testemunhas que confirmam o abuso emocional. A juíza anotou. Continuemos. O senhor Eduardo quer dizer algo? Levantei-me com as pernas tremendo. Sim, meritíssima. Não roubei minha neta. Ela veio até mim porque não tinha para onde ir, porque sua mãe a agrediu. Porque sua mãe me expulsou de casa sem motivo. Só quero cuidar dela. Dar-lhe um lar. Dar-lhe amor. Sei que sou velho. Sei que não sou perfeito, mas a amo e ela me ama e isso tem que valer alguma coisa. Sentei-me. A juíza me olhou. Senhor Eduardo, o senhor tem um lugar estável para morar? Sim, com o meu amigo Olavo. E tem renda? Sim, minha pensão. E trabalho na padaria do bairro. A juíza anotou. E você, Laura, o que você quer? Laura se levantou com os olhos cheios de lágrimas. Quero ficar com meu avô. Minha mãe não me ama. Ela só me mantém porque tem vergonha que as pessoas saibam que eu fui embora. O advogado de Amanda se levantou. Meritíssima, a menor está sendo manipulada. É óbvio que o avô colocou ideias na cabeça dela. Laura olhou para ele com raiva. Ninguém me manipulou. Minha mãe me bateu. Minha mãe expulsou meu avô. Eu vi tudo. A juíza levantou a mão. Ordem! Laura, sente-se. Laura sentou-se tremendo. Coloquei uma mão em seu ombro. A juíza olhou os papéis. Tenho aqui o relatório dos serviços sociais. Diz que a menor está em boas condições na casa do senhor Eduardo, que tem estabilidade emocional, que frequenta a escola, que não há sinais de perigo. O advogado de Amanda ficou tenso, mas meritíssima, é temporário. Um homem da idade dele não pode. Um homem da idade dele, interrompeu a juíza, cuidou desta menina melhor que a própria mãe nas últimas semanas. É o que diz o relatório. Senti um raio de esperança. A juíza chamou Zezé. Ela entrou, nervosa, sentou-se. Senhora Zezé, a senhora conhece o senhor Eduardo, correto? Sim, meritíssima. Há 40 anos. Como o descreveria? Zezé olhou para mim. Seus olhos se encheram de lágrimas. O senhor Eduardo ele é uma daquelas pessoas que não se encontram mais. Honesto, trabalhador, generoso. Quando meu marido morreu, ele foi o único que veio ao velório e trouxe comida para que eu não tivesse que cozinhar. E quando abri a padaria, ele me emprestou dinheiro sem juros, sem papéis, só confiança. A juíza anotou. E com a Laura? Como ele é? Com a Laura, ele é um avô de verdade, não um daqueles que dão dinheiro e vão embora. Ele a escuta, a respeita, a trata como uma pessoa. E a Laura o adora. Dá para ver. Zezé enxugou os olhos. Se alguém merece cuidar daquela menina, é ele. Então a juíza continuou. No entanto, a lei é clara. A guarda pertence aos pais. A menos que haja provas contundentes de abuso grave,
E aqui, embora haja maus tratos emocionais, não há o suficiente para remover a guarda permanentemente. Senti como se meu coração estivesse sendo arrancado. Mas, meritíssima, ela levantou a mão. Deixe-me terminar. Vou ordenar uma avaliação psicológica de ambos, da mãe e do avô, e uma avaliação da menor. Isso levará 2 meses. Enquanto isso, a guarda temporária fica com o Sr. Eduardo. Respirei, aliviado, mas só um pouco, porque 2 meses não era para sempre. 2 meses era apenas um respiro. O advogado de Amanda protestou. Meritíssima, isso é injusto. Minha cliente tem o direito de ver sua filha. A juíza assentiu. E ela terá. Ordeno visitas supervisionadas 1 vez por semana em um local neutro. Os serviços sociais coordenarão. Amanda se levantou. Não, eu quero minha filha de volta. A juíza a encarou. Senhora Amanda, sua filha não quer voltar para a senhora e eu tenho que considerar a opinião dela. Sente-se. Amanda sentou-se com o rosto vermelho, com as mãos cerradas, e eu sabia que isso não tinha acabado. Isso estava apenas começando. Saímos do tribunal. Laura me abraçou. Vovô, nós ganhamos. Não ganhamos, meu amor. Apenas temos mais tempo. Elcio assentiu. O senhor. Eduardo tem razão. Isso vai continuar. Amanda não vai desistir, mas temos uma vantagem. A verdade está do nosso lado. Naquela tarde, quando voltamos para casa, Olavo nos esperava com café. Como foi? Bem, mais ou menos. Contei tudo a ele. Ele assentiu. 2 meses é tempo suficiente para se preparar, para reunir mais provas, para mostrar que Laura está melhor aqui. E então, naquela noite, enquanto Laura dormia, fiquei acordado pensando, planejando, porque sabia que a próxima audiência seria a definitiva. E eu não podia perdê-la. Não ia perder Laura. Não depois de tudo o que passamos. Durante as semanas seguintes, algo inesperado aconteceu. Amanda começou a ir às visitas supervisionadas, mas não para ver Laura, para me atacar. Pai, isso é ridículo. Me devolva minha filha. Não é minha decisão, Amanda. É a decisão da juíza. Você a manipulou. Colocou ideias na cabeça dela. Não, você a machucou. E ela decidiu ir embora. As visitas eram tensas, dolorosas. Laura mal falava com a mãe e Amanda, em vez de tentar se reconectar, só acusava, só atacava. E a cada visita, a assistente social escrevia notas. E eu sabia que aquelas notas me ajudariam. Porque mostravam quem Amanda realmente era e quem eu era. E no final, quando a audiência final chegasse, a verdade falaria mais alto que as mentiras. 2 meses depois, voltamos ao tribunal. Desta vez, com mais provas, com mais testemunhas, com mais esperança. A juíza Viana entrou. Todos nos levantamos. Ela se sentou. Abriu uma pasta. Revisei as avaliações psicológicas, as avaliações da menor e os relatórios das visitas supervisionadas. Ela olhou para Amanda. Senhora Amanda, a avaliação mostra que a senhora tem altos níveis de estresse, ansiedade e dificuldade em gerenciar emoções. Também mostra falta de empatia em relação à sua filha. O advogado de Amanda se levantou. Meritíssima, minha cliente esteve sob muita pressão. Isso não significa que não possa cuidar de sua filha. A juíza olhou para ele. Sente-se. Senhor Eduardo, sua avaliação mostra que o senhor está em plena capacidade mental, que não há sinais de demência, que tem estabilidade emocional e que tem um forte vínculo com sua neta. Senti alívio, mas a juíza continuou. No entanto, há uma preocupação, sua idade e sua saúde. O relatório médico diz que o senhor tem pressão alta, que precisa de medicação constante e que, estatisticamente, em sua idade, as complicações de saúde são comuns. Senti um nó na garganta. Meritíssima, eu me cuido, tomo meus remédios e tenho apoio. Olavo, meu amigo, Zezé, Sara, todos me ajudam. A lei me exige que considere o bem-estar a longo prazo da menor. O advogado de Amanda sorriu.
Como quem sabe que já ganhou. Meritíssima, está claro que a menor deve voltar para a mãe. É o natural, é o correto. Elcio se levantou. Meritíssima, com todo o respeito. O natural nem sempre é o correto. O correto é o que protege a menor, e a menor está em risco com sua mãe. A juíza levantou a mão. Ambos têm pontos válidos, mas há algo que não consideraram. Ela olhou para todos nós. A opinião de Laura. Ela se virou para minha neta. Laura, você tem 16 anos, tem idade suficiente para que sua opinião tenha peso legal. O que você quer? Laura se levantou com as pernas trêmulas, mas com a voz firme. Quero ficar com meu avô. Sei que ele é velho, sei que pode ficar doente, mas ele cuida de mim, me escuta, me respeita. Minha mãe só me vê como um fardo, como algo que ela tem que tolerar. Não quero viver assim. Prefiro estar com alguém que me ama de verdade, mesmo que seja por pouco tempo, do que com alguém que me tem apenas por obrigação. Suas palavras ressoaram na sala. A juíza anotou. Amanda se levantou. Laura, isso não é verdade. Eu te amo. Laura olhou para ela com lágrimas. Não, mamãe. Você não me ama e eu não preciso mais de você. Amanda empalideceu. Sentou-se como se tivesse levado um golpe. A juíza fechou a pasta. Tomei uma decisão. Mas antes disso, quero dizer algo. Ela olhou para todos nós. Este caso me fez refletir sobre o que significa ser família, sobre o que significa cuidar e sobre o que significa amar. Ela fez uma pausa. A senhora Amanda tem o direito legal sobre sua filha. Isso é indiscutível. Mas o direito legal nem sempre coincide com o bem-estar emocional. Senti meu coração bater rápido. Decidi conceder a guarda legal ao Sr. Eduardo Sanches, com supervisão dos serviços sociais a cada 3 meses. A senhora Amanda terá direito a visitas, mas apenas se a menor concordar. Senti como se o mundo parasse. Eu tinha ouvido direito? Laura agarrou meu braço. Vovô, nós ganhamos! A juíza continuou. No entanto, dada a idade do Sr. Eduardo, ordeno que seja nomeado um guardião subsidiário, alguém que possa se encarregar de Laura caso o Sr. Eduardo não possa mais fazê-lo. Há alguém. Elcio se levantou. Meritíssima Sara Souza, ex-empregada doméstica do Sr. Eduardo, manifestou sua disposição para ser guardiã subsidiária. A juíza assentiu. Perfeito, que seja contatada para os procedimentos legais. Ela bateu o martelo, sessão encerrada, e naquele momento tudo explodiu. Laura chorou. Eu chorei. Elcio sorriu. E Amanda? Amanda se levantou e saiu. Sem dizer nada, sem olhar para trás, saímos do tribunal. O sol brilhava, o ar estava fresco e senti algo que não sentia há anos. Vitória. Não uma vitória sobre Amanda, uma vitória sobre o medo, sobre a solidão, sobre o sentimento de que eu não valia mais nada. Laura me abraçou. Obrigada, vovô. Obrigada por lutar por mim. A abracei forte. Sempre vou lutar por você, meu amor. Sempre. Elcio nos parabenizou. Seu Eduardo, o senhor fez história. Não são muitos os avós que ganham casos como este. Eu sorri. Eu não ganhei. A verdade ganhou e fomos para casa, para a Vila Esperança, para aquele bairro antigo onde eu tinha renascido. 6 meses depois, a vida se acalmou. Laura trocou de escola. Agora ia para uma perto da Vila Esperança. Fez amigos, ria mais, dormia melhor. Olavo continuava lutando contra o câncer. Alguns dias estava melhor, outros pior, mas sempre sorria. Eduardo, se eu morrer amanhã, morro feliz porque te tenho aqui. E isso é mais do que eu esperava. Eu sorria também porque sabia que era verdade. Francisco continuava nos convidando para jogar dominó. Seu Eduardo, o senhor já ganhou 3 vezes. Está roubando. Eu ria. Não estou roubando. Sou apenas bom. Zezé continuava me dando trabalho na padaria. Seu Eduardo, amanhã preciso de ajuda com o inventário. Estarei lá, Zezé. Marta continuava trazendo travessas de comida para você, para a menina e para o Olavo. Não desperdicem.
Arthur, o vizinho cego, continuava vindo às minhas aulas de história. Seu Eduardo, me fale sobre a Guerra Civil. E eu contava com paixão, com vida, porque ensinar me fazia sentir útil, me fazia sentir vivo. Irene nos visitava todo mês, trazia comida, remédios, afeto. Irmão, estou feliz em te ver assim. E eu também estava feliz, porque pela primeira vez em anos, eu não era um estorvo. Eu era necessário, eu importava. E isso mudava tudo. Uma tarde, eu estava sentado na varanda. Laura trouxe café. Vovô, no que está pensando? Olhei para ela. Na sua avó, no que ela me disse em seu diário. Amor não é sangue, é uma escolha. Laura sorriu. Ela tinha razão. Eu assenti. Sim. Levei 79 anos para entender. Mas agora entendo. Olavo saiu com o jornal. Sentou-se ao meu lado. Do que estão falando? Sobre amor, sobre família, sobre escolhas. Ele sorriu. Boas conversas. Zezé passou na rua. Seu Eduardo, amanhã às 7, levantei a mão. Estarei lá. E naquele momento, olhando para Laura, para Olavo, para Zezé, para aquele bairro que me recebeu de braços abertos, entendi algo. Eu tinha vencido. Não contra Amanda, contra o abandono, contra a solidão, contra a ideia de que envelhecer era desaparecer. E se você que está ouvindo minha história já se sentiu descartável, se já te disseram que você era um estorvo, se aqueles que diziam te amar já te rejeitaram, quero que saiba de uma coisa. Você não está sozinho. Eu também passei por isso e sobrevivi. Não porque era forte, mas porque encontrei pessoas que me escolheram, pessoas que me viram, pessoas que me amaram sem me pedir para me desculpar por existir. E você também pode encontrar essas pessoas, essa família escolhida, esse lugar onde você importa. Não desista, não se cale, não se deixe apagar, porque você vale a pena. Mesmo que ninguém te diga, mesmo que ninguém te mostre, você vale a pena. Aqueles que diziam te amar já te rejeitaram? Me conte aqui embaixo. Você não está sozinho. Se esta história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva. Todo dia compartilho histórias que poderiam ser a sua. Obrigado por chegar até aqui. De verdade. Até a próxima história.